Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Gerson Willi e nós chegamos à terceira lição desse quarto trimestre de 2020. Nosso tema hoje, que vamos tratar nesta lição, nesta videoaula, é sobre Jó e a realidade de Satanás. Então, nós vamos ler o nosso textuário agora, sem mais delongas, que se encontra no livro de Jó, qual nós estamos estudando, capítulo 1 e o versículo 1, que diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A verdade prática diz que, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só venceremos com as armas espirituais. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Jó capítulo 1, versículos 6 e 12, ao 12, aliás, e depois nós vamos para o Jó capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Então Satanás ao Senhor disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não acercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 4 e 5 diz: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então tá aí as duas tentativas do diabo, para causar esse transtorno na vida de Jó, alegando que ele só estava ali por causa das benécias de Deus, que só era um homem fiel por causa da benevolência de Deus. Então vejamos aqui os três objetivos dessa lição. O primeiro deles é que o professor vem explicar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem esse ser é. Nós devemos também afirmar que a obra do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela a sua natureza maligna. E também devemos sublinhar o caso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. A nossa introdução, vamos falar a respeito do tema de hoje, que é a realidade de Satanás. Nós vemos aqui os intentos do diabo contra a vida de Jó, e a gente vai ler essa expressão Satanás no hebraico, Satã, usada para se referir a esse ser, e a palavra literalmente é opositor, aquele que está ali para se opor. A gente vai ver em Zacarias 3:1, algo que a gente estudou nos vídeos passados. Se você não viu, nós temos a aula aí sobre a lição de Esdras e Neemias, quando o profeta Zacarias ele se levanta para falar sobre o sumo sacerdote Josué, e ele tem uma visão de Satanás que estava ao lado do sumo sacerdote, que estava com as vestes sujas, e estava ali para se opor a ele, diante de Deus. Então o diabo vai diante de Deus. Vamos ver em uns versículos a mais nos slides à frente sobre esse assunto, Então a palavra é essa, opositor. É bem verdade que nesse período aqui de Jó, os estudiosos dizem que não existia ainda uma palavra própria para o diabo, Essa aqui já foi uma característica desse ser que foi diante de Deus. Então vemos aqui, o diabo é um inimigo real, para alguns não é real. Enquanto uns evidenciam exacerbadamente Satanás, já tem outros que não acham que não tem diferença, que isso é uma coisa que criaram na cabeça, colocaram na cabeça das pessoas, uma mitologia. E a gente vai ver que em toda a palavra de Deus, que em todo o período escriturístico, o diabo sempre é colocado como uma pessoa real. As 56 vezes que Satanás aparece,
no Velho Testamento, ele é colocado como uma pessoa real. Então muitos acreditam que o mal é somente causado por pessoas, né, humanas, e ignoram a influência maligna por trás de vários acontecimentos ruins no mundo. Então, isso aí foi obra do homem, coisa e tal. Mas a gente sabe que o diabo ele tem uma parcela muito grande, digamos assim, nos problemas que acontecem nesse mundo. O homem, como pecado que entrou, né, e aí foi por causa de Satanás que tentou Eva, né, mas a culpa é do homem. Tem essa particularidade do diabo também ser também como o nosso inimigo, né, o nosso arquirrival. Ele faz com que você peque e depois ele está ali para se lhe opor. Então no livro de Jó veremos que ele é um ser limitado, que age por determinação ou por legalidade. O diabo ele não tem esse total poder, e a gente vê algumas figurinhas aí do WhatsApp que a gente recebe, né? Como se fosse uma caricatura ali de Jesus segurando na mão do diabo, aí aquelas correntes, né? Manda para tantas pessoas, porque o diabo está dizendo que Jesus vai perder. Enfim, isso na verdade é uma fábula, né? Não existe queda de braço entre Deus e o diabo. O diabo ele é limitado, ele é um ser que a gente vai ver que foi criado. Ele não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente. Ele é um ser criado, é um anjo caído. E aí não fica tendo essa queda de braço. Deus está soberano sempre, acima de todas as coisas, e ele rege o universo, e ele segura, né, Satanás ali no seu limite para que ele não venha nos destruir. Então vamos continuar. Nós entramos no primeiro tópico, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Qual é a natureza dele, né? Ele é um ser espiritual. Então não é um ser material. Ele sim pode se incorporar em alguém, como fez em Judas, né? E o diabo entrou em Judas. E não existe diabos, né? Alguém costuma dizer que diabos, né? Usar essa palavra. Só existe, na verdade, um diabo. O resto são os demônios. Então o livro de Jó não tem a finalidade de provar, como a gente viu num dos tópicos para os nossos objetivos, não tem a finalidade de provar a existência do diabo. Mas o autor, né, discorre sobre ele como um ser que realmente existe. Ele destaca algumas características na natureza deste ser que veremos a seguir. Então, ele é um ser espiritual. Em Jó capítulo 1, versículo 6, a gente leu, né? Diz que em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio junto deles a Satanás. Quem são esses filhos de Deus, né? São anjos, uma apresentação no reino celestial. E aqui talvez mostre que os anjos ali que estão a serviço de Deus vão se apresentar a Deus, e o diabo tem que prestar conta, né? Se apresentar diante de Deus. Quem sabe aqui ele não foi chamado, né? Convocado para se apresentar diante de Deus. Então, queridos, Satanás é da categoria dos anjos caídos e tem que prestar contas a Deus. Ele não está livre aí no mundo só, no mundo celestial, né? No mundo espiritual, fazendo o que lhe apraz, o que ele quer. Ele, como a gente viu no slide anterior, ele trabalha por legalidade. Ele é um anjo ruim, um anjo mau, com ele levou até essa parte dos anjos do céu. E aí a gente entende que o inimigo, né, das nossas almas tem a finalidade de atrapalhar a obra de Deus e também dos seus servos. Ele é um inimigo número 1, principal, digamos assim, da igreja, né? E a Bíblia nos diz, Jesus falou que sobre a pedra, né, aquela pedra que é Jesus, ele ia edificar a igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mas o diabo continua fazendo, né, trazendo sofrimento, dor, tentando prejudicar a obra de Deus. Então, no nosso ponto 2 aqui, ele também é um ser criado. Como a gente viu, a Bíblia Sagrada nos diz que Deus é criador de todas as coisas sobre a terra, quanto nos céus. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, como está escrito em Colossenses 1,16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E aí, irmão Gerson, o diabo foi criado para Deus? Sim, o seu propósito inicial foi ser criado para Deus, né? Lá em algumas passagens nós vamos ver, Satanás, ele era um anjo de luz, mas ele, por sua corrupção, por seu orgulho, ele acaba sendo expulso do céu,
sendo mandado embora do jardim, e o inimigo, né, das nossas almas toma ali parte, né, da liderança dos anjos caídos. Então, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 5, diz assim, sobre o diabo: Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então ele era perfeito desde o dia em que ele foi criado, né? É um ser ali trazido diante de Deus, criado para a glória e louvor de Deus, até que se achou iniquidade em ti. Aqui no final aqui é em ti, até que se achou iniquidade em ti. E ele é um ser limitado, pois o mesmo é criatura e não criador. Ele não é um ser ilimitado, como a gente já falou. Então, Jó capítulo 1 e 12, o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, então não toques nem um dedo nele. Então, Satanás saiu da presença do Senhor e não tocou na vida de Jó, não ceifou a vida de Jó, porque ele não tinha autoridade para isso. E aí a gente quebra nessa essa questão de que o diabo não pode tocar na vida de um cristão, porque ele está ali, né, guardado. Quando a palavra de Deus diz que o mal não lhe toca, isso significa em relação à alma. Mas enquanto isso, o diabo tenta a gente, traz problemas para a gente sofrer, traz tentações para que a gente acabe entrando, né, no conceito dele, para que ele tenha condições de nos acusar diante de Deus. Então, queridos, no nosso ponto 3 desse tópico 1, o livro de Jó e a natureza de Satanás, diz que ele é um ser dotado de personalidade. Então, ele é uma pessoa, né? O diabo é uma pessoa espiritual. Satanás também é uma pessoa. Veremos agora algumas características sobre a pessoalidade do mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Satanás fala e possui capacidade argumentativa, né? Jó, desses exercícios que a gente leu, ele começa a dizer: mas o Senhor também deu coisas a Jó, por isso que Jó aí está felizão da vida, te louva todos os dias, né? E aí tem uns hinos que diz que é muito fácil adorar a Deus quando está tudo bem, difícil realmente é quando está na provação, né? E aí nós temos também o diabo dialogando com Jesus Cristo em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 13, quando ele está falando na tentação, quando está aqui relatando a tentação do deserto, né? Então o diabo ali argumenta. Só quem pode argumentar é pessoa. A pessoa tem argumento. Se uma coisa não é pessoa, ela não tem condições de argumentar. O animal não é pessoa, né? Porque ele não tem opinião, não tem argumentos. Então ele tem conhecimento da humanidade. Em Jó, capítulo 1, versículo 7, a gente vai ver que ele rodeia a terra e passeia por ela, né? Quando o Senhor Jesus repreende Pedro, porque Pedro está atrapalhando ali o seu discurso, Jesus ele diz o seguinte: para trás de mim, Satanás, que em Mateus 6:23, porque tu não conheces as coisas de Deus, tu conheces as coisas dos homens. Então a gente vê aqui mais ou menos o problema, aliás, o trabalho do diabo com os homens, né? De ver, de observar, de estar ali prestando atenção na vida dos homens, se aperfeiçoando nisso cada dia mais, para poder ter legalidade, tem que acusar e mais estratégia, né? A Bíblia diz que ele é ardiloso, ele sabe, ele é engenheiro, né? Engenhoso, aliás, ele é engenheiro na arte do pecado, na arte da tentação. Isso ele é. Ele demonstra ter uma opinião própria. Então, como a gente falou aqui, capacidade argumentativa, e ele tem opinião própria. Aqui 1:9, né? Também o Senhor deixou ele com tudo, então com certeza ele fica feliz, Jó, né? Fica dando essa opinião de que Jó só está adorando, sendo fiel, porque tem coisas, né? Tem condições. E aqui ele também tem vontade. Isaías capítulo 14, 13 e 15 fala sobre a vontade do diabo, né? O sentimento dele de destruir as nações. Então o diabo ele é uma pessoa, ele não é um vento que soprou por aí. Ele tem intencionalidade nas coisas. Tudo que ele faz, ele tem um propósito, que é destruir, atrapalhar. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus ele veio para desfazer as obras desse maligno. Então nós não devemos ignorar os seus ardis, né? As suas estratégias,
as suas estratagemas diabólicas, malignas contra nós. Tem pessoas que ficam, isso aí não é verdade, vou brincar com o pecado. E aí não percebe que o diabo está ali o tempo todo colocando inimizade, problemas, para que você entre, né? A finalidade dele é destruir a sua vida. Se ele não consegue destruir a sua vida, ele pelo menos quer fazer que você sofra o máximo que ele puder quando você estiver aqui em vida. Então, lutemos com as armas espirituais que Deus nos deu. Efésios 6:9, a gente já viu bastante sobre Efésios, capítulo 6, que vai falar sobre a armadura de Deus. E a Bíblia nos diz que a espada do Espírito, que é a palavra, ela é um instrumento para que nós nos defendamos do diabo. Então o diabo ele foi derrotado por Jesus Cristo no deserto através da palavra de Deus. Ele usou a palavra, mas ele foi derrotado pela palavra e autoridade do nosso Senhor Jesus. No nosso tópico 2 vai dizer que o livro de Jó, vai falar sobre o livro de Jó e as obras de Satanás. Que obras são essas, né? Ele tem esse poder, né? Digamos assim, essa autonomia de causar dor e sofrimento. É da natureza do diabo proporcionar tais sentimentos aos seres humanos. Ele agiu em Jó em 3 aspectos. Primeiro, ele agiu nas suas posses, depois ele agiu na sua família e depois ele agiu na sua saúde. Ele destruiu tudo isso, família, posse, saúde, mas não tocou na vida de Jó porque não tinha a autorização, legalidade de Deus. Então o diabo, irmãos, está por trás do sofrimento da humanidade. O pecado agrava a situação, né? Porque o homem deu legalidade ao diabo, então o diabo vai e tem posse, digamos assim. Mas quando nós nos convertemos, já não mais somos mais de posse do diabo. Sofremos as consequências porque ainda estamos aqui, né? Vivenciando esse mundo caído. Mas aí nós não somos, a Bíblia nos diz que nós não somos mais daqui, somos agora da família de Deus. Então, outra finalidade que o diabo tem, ele acusa, né? Acusou o Jó diante de Deus e em outras passagens vemos essa função atribuída a ele. Em Zacarias 3:1, como a gente já viu. Em Apocalipse 12:10, quando fala sobre o final de todas as coisas, vai dizer: caiu Satanás, a grande serpente, o grande dragão que acusava os santos de dia e de noite. Então vemos aqui o ofício do maligno, né? A obra dele é acusar os santos de Deus. Não pense você que você está livre disso, ou eu. Ninguém está livre disso. Está aqui, nasceu, é filho de Adão. Nós estamos debaixo dessa questão da natureza caída, graças a Deus restaurada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o diabo continua acusando. Os santos, ele continua querendo legalidade, querendo parte com os santos. O problema dele não é com quem já está caído, o problema dele é com aquele que foi regenerado, com os santos de Deus. A palavra santos, separado. Então, ele está acusando os santos de Deus. Então, o terceiro ponto aqui, sobre as obras de Satanás, é que o diabo também vem para tentar, né? Ele tentou Jó para que blasfemasse contra Deus, tentou também para que os povos nômades dessem contra as propriedades de Jó. Tanto tentou Jó internamente, digamos assim, pessoalmente, tanto tentou Jó externamente. Então, há 2 tipos de tentação. Aquela do seu intelecto, que você pega os seus pensamentos vindo, né, com fragmentos pecaminosos ou inteiramente, né, que são os dardos de Satanás. E também a gente tem as influências externas, né? Alguém vem de fora, ou alguma coisa acontece que você começa a ficar sendo abalado por isso. Mas claro, com uma finalidade também interna, que é pecar contra Deus. Então o diabo é o tentador das nossas vidas. Então, na primeira aparição de Satanás nas Escrituras, ele tentou Adão e Eva, tendo por objetivo a queda da humanidade em transgressão. Devemos ser crentes, equilibrados e cheios do Espírito para poder nos livrar das astúcias desse nosso inimigo, desse nosso arquirrival, que tem tramado contra nós, né? Está tramando contra nós, faltou o aqui, está tramando contra nós. Então a gente tem que ser equilibrado, nem dizer que tudo é o diabo, existem consequências humanas, e nem tudo dizer que são que o diabo não existe, né? Menosprezar o inimigo, a subestimar o inimigo, achar que ele não tem nenhuma influência nas coisas que estão acontecendo. Chegamos no nosso último tópico, o livro de Jó e o caso de Satanás, e a gente vai ver a queda e a ruína de Satanás. Então, a partir do capítulo 3,
o diabo não mais aparece no livro de Jó. O autor do livro não queria pô-lo em evidência, não era o desejo do autor colocar esse livro aqui é para falar de Satanás, e muito menos subestimá-lo. Observamos a derrota de Satanás no intento, aqui é no intento de que Jó blasfemasse contra Deus. Em meio ao sofrimento, Jó sabia que Deus estava lá. Então, queridos, nós não temos o sentimento de ficar falando sobre o diabo o tempo todo nas igrejas, mas também nós não devemos deixar de falar, de entender o inimigo, porque a gente sabe na estratégia de guerra que os generais sempre olham o que é que o inimigo tenta descobrir, o que é que o inimigo está tramando. E a gente tem que entender pelo Espírito Santo o que é que o inimigo está tentando fazer. Jó foi tentado aqui e o diabo foi derrotado no final, porque Jó não caiu no intento dele. Então, Jó e o testemunho de Deus, depois de ter sido provado com todas as artimanhas do maligno e provado na pele o sabor intenso do sofrimento, porque Jó sofreu muito e a gente vai ver isso, Deus responde Jó e ele próprio dá testemunho de que seu servo era um homem a quem poderia se orgulhar. Que tenhamos nessas lições os exemplos da fé e a perseverança de Jó para continuarmos na caminhada até a cidade celestial. Precisamos entender que o diabo está como um leão, como diz a palavra de Deus, rungindo, procurando a quem possa tragar. E a nossa vida tem que estar resguardada em Deus, não subestimando, como diz lá no livro, na Carta Universal de Judas, que muitos subestimam as hostes celestiais, falam de coisas que não sabem, como o pessoal diz, vou escrever uma mensagem para Satanás debaixo do pé, vão pisar na cabeça do diabo, até músicas e canções sobre isso eles fazem, não sabem eles que isso não tem valor algum no reino espiritual, porque o próprio arcanjo Miguel, quando foi contender contra o diabo, não ousou lhe dizer palavras defamatórias, mas pelo contrário disse, o Senhor te repreenda. A conversa, o diálogo que a igreja tem que ter em relação ao diabo é entender quais são as suas astúcias e repreendê-la, essas atitudes dele, em nome de Jesus. Queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Se você gostou do nosso vídeo, curta, baixa os slides na descrição, não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, se Deus quiser. Amém.